Bom dia, amados irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor sejam sobre todos, sejam bem-vindos, né, à casa do Senhor, este lugar onde nós temos a oportunidade de prestar o nosso culto a Deus, adorando, glorificando e exaltando o seu santo nome. E aqueles que tiverem a oportunidade, né, de estar na sua casa, acompanhando aí através, né, da internet, que no mesmo espírito, com a mesma reverência e o temor, você possa adorar e bendizer ao Senhor, né? Porque é lógico que quando estamos aqui no templo, é mais fácil a gente se concentrar e se voltar para a reunião em casa, qualquer barulho, alguém chama, você acaba se dispersando, mas procure separar esse momento para você adorar e bendizer o nome do Senhor, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então vamos orar, vamos agradecer a Deus pela rica oportunidade de estar aqui essa manhã. Bendito e poderoso Pai, nós rendemos graças e louvores ao Teu nome. Agradecemos pelo ar que nós respiramos, gratuitamente, assim o Senhor nos deu. Agradecemos pelo dom da vida. Se aqui estamos é porque o Senhor tem nos poupado e tem propósito com as nossas vidas. Porque somos peregrinos aqui. A nossa morada está nos céus, como diz a Tua palavra, e assim temos aprendido. Mas enquanto estamos aqui, assim o Senhor tem permitido, Paulo disse que o viver é Cristo. Então nós precisamos viver para Ti, viver para a Sua obra, viver para o Seu reino, viver para Te servir. Então temos a oportunidade de estar aqui neste momento para Te louvar, para entregar o nosso culto e agradecemos por essa rica oportunidade. Seja com os irmãos que vão estar em seus lares assistindo, participando também, adorando, e com aqueles que aqui se encontram, que vieram, Senhor Deus, para juntos entoarmos cânticos de louvores ao Teu nome, bendizendo a Tua presença, sendo fortalecidos e edificados pela Tua palavra. Portanto, assim nós oramos e entregamos esse culto, tudo aquilo que vamos estar realizando neste lugar, submetemos a Ti, porque sem Ti nada podemos fazer. E contamos assim com a Tua presença, no nome santo do Senhor, amém e amém, louvado seja Deus. Abra sua Bíblia no Salmo de número 46, Salmo dos filhos de Corá, o título, né, que a Sociedade Bíblica colocou, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, né? Já dentro da mensagem que estaremos ouvindo essa manhã, que fala da providência de um Deus que nos assiste no tempo de escassez. Então, os salmos, os cânticos, já nos preparando para ouvir essa reflexão. Salmo de número 46, diz assim então o texto bíblico. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos ainda que a terra se transtorne, os montes se abalem no seio dos mares. Ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam as nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo. Quebra o arco, despedaça a lança, queima os carros de fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Louvado seja o nome do Senhor, né? Bendita é a palavra do Senhor, que nos fortalece, que nos mostra o caminho e como nós devemos viver nesses dias, mesmo que as coisas fujam do controle, saiam do normal, como, né, na ocasião em que os filhos de Corá, assim, comporam, estavam vivendo momentos difíceis,
ainda que a terra se transtorne, os montes se abalam. Então isso fala o quê? Das tribulações, das provações. Mas nós temos um Deus, Ele é o nosso refúgio. E a Ele que nós clamamos, a Ele que nós clamamos, e bendizemos e buscamos, mesmo quando tudo diz que não. Mesmo que as circunstâncias, mesmo que nós olhamos ao nosso redor, não há nada que nos dê esperança, creia, Ele é o Deus do impossível. Então vamos louvar ao Senhor, glória a Deus, coloque a sua Bíblia no banco, e vamos adorar a Deus, o Deus da provisão, o Deus que nos assiste em nossa fraqueza, o Senhor que é o nosso socorro, louvado seja o teu nome, Pai. Tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, sei que não estou só, e o que dizem sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer, Deus do impossível, não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível, não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível. Louvado seja o teu nome, bendita a tua presença. Louve a Ele independente das circunstâncias. Louve, adore o seu nome, mesmo quando os seus olhos não se deparar com um quadro favorável. Ele é Senhor, Ele é soberano, Ele está no controle de tudo. Sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, sei que não estou só, e o que dizem sobre mim não pode se frustrar. clame por Ele. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. Deus do impossível, não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível, não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz Prevalecer, Deus do impossível. Aleluia, glória a Deus. Deus do impossível. Deus do impossível. Deus do impossível. Aleluia. Deus do impossível. Pega suas mãos e declare: não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível, não desistiu de mim.
Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Quem Ele é, igreja? Deus do impossível. Aleluia, glória a Deus. Bendita a tua presença. Santo é o teu nome. Adore a Ele, glorifique a Ele. A última palavra vem do Senhor. Passarão os céus e a terra, mas as suas palavras não passarão. Nossa esperança está em Ti, Senhor. Nossa confiança está em Ti. E que encontremos força, ó Deus, ao ouvir a Sua voz, ao se deleitar das sagradas Escrituras, porque a Tua palavra diz que bem-aventurado é aquele que medita nela dia e noite. Então esse prevalecerá sobre as circunstâncias contrárias, sobre as adversidades da vida, e enquanto estivermos aqui, iremos viver para Ti, Senhor. Viver para servir ao Senhor e agradar a Ti, independente das circunstâncias. E quando nos faltar força, quando nos vemos em situações adversas, sem saber o que fazer, nós temos a quem recorrer. Nós recorremos a Ti. E por isso a Ti nós clamamos, porque Tu és aquele que nos dá a direção. Tu nos guia, lâmpada para os nossos pés é a Tua palavra, luz para o nosso caminho. Tu és o nosso condutor, provedor, o que nos assiste, o que nos conduz. E assim nós louvamos a Ti, ó Pai. Glória a Deus, aleluia. A Ti eu vou clamar, pois tudo vem de Ti, e tudo está em Ti. Por Ti vou caminhar, Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar. O amor dele, igreja, Teu amor permanece. jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim. Preparado pra mim. Eu me rendo aos Teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço Aos Teus braços, onde encontro Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o socorro bem presente na hora da angústia. Aleluia. Eis-me aqui. A Ti eu vou clamar. Chame por Ele, Pois tudo vem Ele é de acessível. Ti. Buscar-me-eis, Tudo está me encontrareis quando buscardes de todo o vosso coração. por Ti vou caminhar. Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, Teu amor jamais me deixará. sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim. Preparado pra mim. Oh, oh.
encontro, meu refúgio, Jesus, Meu Jesus. esse aqui. Se apresente a Ele, encontre socorro em seus braços de amor. Encontre refúgio naquele que te fortalece. Oh, glória a Deus. Esse aqui. Meu Jesus. Eu me rendo Aos seus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos seus braços, onde encontro meu refúgio. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja a tua presença. Aleluia. Clame, chame por Ele. Engrandeça o seu nome, né? Bendiga a sua presença. Louvado seja Deus. Irmã Liliane, entregue nesse momento a oração de louvor ao Senhor. Deus. Senhor Deus, Pai querido, Pai amado, meu Deus, estamos aqui, meu Deus, para te entregar o nosso louvor, meu Pai, o que nós temos a te oferecer, meu Deus, porque nós somos tão, às vezes, impuros, meu Pai, cheios de pecado, meu Deus, mas mesmo assim, meu Deus, com a tua misericórdia, com o teu amor, com a tua bondade, o Senhor recebe o nosso louvor. Oh, Senhor, obrigado por esse dia, obrigado pelo ar que nós respiramos, obrigado por tudo que o Senhor tem feito e essa oportunidade de louvar e engrandecer o Teu nome, porque neste lugar, Senhor, é só um ensaio, porque lá na glória nós vamos louvar e louvar por toda a eternidade diante dos Seus pés, meu Deus. Obrigado, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Dê um aceno aí para o seu irmão, antes de você se assentar, né? A Deus toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a exaltação, né? Creia e confie nele, né? Mantenha aí sempre a sua esperança no Senhor, né? Ele é o nosso bem maior. Nós agradecemos a Deus por essa oportunidade. Amém. Ok. Vamos continuar louvando ao Senhor, entregando a Ele dízimo e ofertas. Quero agradecer aos irmãos que durante, as 2 primeiras semanas trouxeram as suas doações também da campanha do quilo, tem sido de grande importância, irmãos. Essa semana, diante do contingente, do número de pessoas que tem necessitado e tem aumentado a demanda, eu aproveitei, desci para comprar também um número maior de mantimentos, para assim conseguir montarmos as cestas e assistir as pessoas que estão precisando. Então, quero agradecer aqueles que trouxeram a contribuição, seja através do alimento, não perecível, ou que também deram as suas ofertas em valor e colocaram ali no envelope que era para o projeto Ágape, e nós convertemos isso, comprando também mais alimento, e tem sido aí um desafio, bastante. Tayane procurando assistir aqueles que pedem dentro das nossas condições, mas ela tem procurado fazer um bom trabalho, tem feito um bom trabalho, organizando tudo, e eu agradeço aos irmãos aí que têm auxiliado e assistido também nessa atividade,
que é de grande importância nesses dias, tá bom? Então, neste momento, nós vamos entregar ao Senhor as nossas ofertas. Se você desejar trazer aqui à frente e colocar aqui no gasofilaço, fique à vontade neste momento, tá bom? Amém. Vamos agradecer a Deus nesse momento. Senhor, muito obrigado pela fidelidade do teu povo, a generosidade da tua igreja, que assim tem se desprendido para não apenas acerca dos dízimos, mas as ofertas, suprindo as necessidades, seja no campo missionário que nós temos ajudado, seja também com respeito à campanha do quilo, que tem sido de grande importância para assistirmos não apenas os nossos irmãos em Cristo, que são da casa, da família da fé, mas também aqueles que têm pedido ajuda, às vezes bate no portão, não temos como abraçar a todos, mas dentro da medida do possível, o que tem chegado, graças à generosidade, o desprendimento dos irmãos, assim temos feito. Deus, nós oramos, porque ainda que tenhamos a oportunidade de fazer cumprir a tua palavra, que diz que jamais viu um justo mendigar o pão, isso acontece também nesses momentos, onde aqueles que têm tido condição, demonstra a sua generosidade, o seu amor e supre a necessidade do outro. Dessa forma se cumpre a tua palavra. É também uma maneira como o Senhor fazer o maná cair do céu, fazer os pães se multiplicarem. O Senhor, na sua multiforme graça, nas suas mais diversas maneiras de agir e atuar, também atua dessa forma, como na igreja primitiva. Tudo era comum, e os irmãos, eles faziam de tudo para suprir a necessidade daqueles que estavam em situação difícil, em escassez. Então, Deus, que esse seja o Espírito entre nós, e dessa forma nós iremos abençoar uns aos outros, e a tua palavra vai se cumprir. Mas, Senhor, oramos por essa situação, por esse momento também econômico, de todo mundo, mas oramos pelo nosso país, oramos pela nossa cidade, pelo nosso estado, para que, ó Deus, mude-se, reverta essa situação, ó Deus, para que possa abrir portas, e assim o trabalhador ter a oportunidade de ganhar o seu pão, porque a tua palavra mesmo diz que do suor do nosso rosto que nós comeremos o nosso pão, mas as pessoas não estão conseguindo nem mesmo suar, porque não têm a oportunidade de trabalhar. Falta, ó Pai, o emprego, falta condições. Isso, ó Deus, preocupa. E por isso nós devemos colocar diante de Ti as nossas preocupações, crendo que o Senhor é o Deus da provisão, que Tu há de abençoar, dando direção àqueles que estão na parte da economia do país, aos empresários, Senhor Deus, para que haja um mover, e assim, ó Deus, as coisas comecem, ó Pai, a mudar, a reverter esse quadro. É a forma que nós temos de interceder contra a igreja, e pedir ao Senhor uma mudança nessa situação, nesse cenário. Tenha misericórdia, Senhor Deus, tenha misericórdia, e que em nós possamos sempre ter exatamente isso, esse coração generoso, desprendido, para abençoar e socorrer. Nós assim oramos, ao entregarmos dízimos e ofertas na sua casa, e agradecidos, assim louvamos a Ti. Amém e amém. Louvado seja Deus, louvado seja o nome do Senhor. Nós somos gratos ao nosso Deus. O Arley, mamãe, como está? Amém, né? Temos orado aqui pela irmã Valdelane, aguardando ainda naquele processo para a cirurgia, tem todo um tratamento, mas estamos aqui, intensificando as nossas orações. Estamos sabendo essa semana que a irmã Sheila tem se restabelecido, né? Tem se recuperado, ela e o seu genro. É importante que a gente mantenha, né, o nosso papel quanto igreja. Esse é o papel da igreja, né? Então, quando você lê lá em Tiago fala acerca da importância, por muita eficácia tem a oração do justo. Essa é a oportunidade, essas são as nossas armas de orar e buscar e colocar diante do Senhor, para que Ele em todo possa estar atuando, e
não faltam motivos, amados. Às vezes a pessoa fala, mas eu vou orar. Olha, tem muitos motivos para a gente estar orando e intercedendo. A nossa vida devocional, de relacionamento, porque você só pode ter intimidade com uma pessoa quando você conversa com ela, quando você sabe o nome, e aí você sabe, à medida que você vai conhecendo, você passa a ter uma noção melhor de quem é aquela pessoa, como conhecer os atributos de Deus, a sua pessoa, se nós não nos relacionarmos com Ele. Então, primeiro por causa dessa intimidade que precisamos ter, de buscar a presença do Senhor, viver para Ele, mas também, né, dessa forma o Senhor nos dá a oportunidade de interceder, de nos colocarmos na brecha uns pelos outros, de orarmos uns pelos outros pelas mais diversas situações. Então, motivos é que não faltam para a gente separar um período, seja de manhã, à noite, de madrugada, vai ser o horário que melhor fica para você, que você vai ter ali para buscar a presença de Deus. O que não pode é dizer que não tem tempo, né? Porque às vezes ficamos horas num aplicativo, num celular, então essa história de que não tem tempo não cola mais, né? Depois que veio então o celular veio desmascarar toda essa questão e cair por terra, a pessoa fala, não tenho tempo, mas se você tira às vezes 15, 20 minutos no dia para ficar mexendo no celular, aqueles 15, 20 minutos você pode também inverter ele para orar e buscar a presença de Deus. A gente precisa viver a nossa fé a cada dia, né? Mas assim temos orado, então estamos juntos aí, o Arley, com certeza, né, que Deus vai estar providenciando o meio para que a irmã Valdelane possa fazer essa cirurgia e logo a gente ter notícia do seu retorno para casa, ok? Muito bem, amados irmãos, na semana passada o diácono Zé Ronaldo estava aqui trazendo uma ministração, uma palavra, e ao término dessa reflexão, me veio a sensação, até mesmo por causa, né, do horário, do tempo, e dentro do desenvolvimento, a gente vai prestando atenção naquilo que vai sendo pregado. Eu tenho por hábito anotar, quando eu vou ouvir a mensagem, então eu vou anotando aqui os tópicos que a pessoa vai, né, que está responsável pela palavra, vai dizendo, e é uma maneira também de a gente guardar e assimilar melhor, absorver melhor aquilo que foi ministrado. Se bem que hoje a gente tem gravado, você pode ouvir depois, mas quando você anota, você acaba aprendendo mais, né? E está em sintonia com aquilo que o pregador está falando. Então, no final do culto, eu percebi, né, tive a sensação, e assim nós trocamos aqui ao vivo e a cores, uma sensação que ele tinha algumas coisas a mais a ser falada, mas por causa do tempo teve que correr. Então, hoje, para dar continuidade, né, à palavra sobre providência de Deus no tempo de escassez, nosso diácono José Ronaldo vai dar continuidade, ministrando, e que Deus nos abençoe com a palavra do Senhor. Logo mais, dando continuidade à série Esperança Viva, primeira carta de Pedro, já estamos quase terminando, hoje eu vou estar entrando no capítulo 4, eu quero falar sobre o tema Vivendo para Deus, mas isso é à noite. Agora, vamos ouvir um pouco mais sobre essa providência, esse Deus que supre as necessidades no momento de escassez. Bom dia, irmãos, a paz do Senhor Jesus para toda a igreja. Graças a Deus por mais uma oportunidade que o Senhor nos permite de provar de mais um dia, né? E isso é motivo de glorificarmos e exaltar o nome do Senhor, saber que Deus já providenciou o nosso dia, o dia de hoje, e isso já é uma bênção para nós. Saber que Deus tem algo a realizar na nossa vida ainda no dia de hoje. Que os planos do Senhor ainda não se findou sobre a nossa vida e nos permitiu estarmos aqui nesta manhã,
depois de adorarmos a Deus, de glorificarmos a Deus, e agora nós vamos meditar na palavra, como o pastor falou, dando continuidade, completando a mensagem de semana passada. Eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de 1 Reis. Só que diferente de semana passada, nós vamos começar a partir do versículo 7. 1 Reis 17, a partir do versículo 7. À medida que encontremos, aqueles que podem, por gentileza, ficar de pé em reverência à palavra de Deus. Primeiro livro de Reis, capítulo de número 17. A partir do versículo 7. 1 Reis 17, a partir do versículo 7, todos já encontraram? Amém? Diz assim a palavra do Senhor: algum tempo depois, o riacho se secou, por falta de chuva. Então a palavra do Senhor veio a Elias: vá imediatamente para a cidade de Sarepta, de Sidom, e fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. E ele foi. Quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Ele a chamou e perguntou: pode me trazer um pouco de água numa jarra para eu beber? Enquanto ela ia buscar a água, ele gritou: por favor, traga também um pedaço de pão. Mas ela respondeu: juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, que não tenho nenhum pedaço de pão, somente um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo 2 gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para o meu filho, para que comamos e depois morramos. Elias, porém, lhe disse: não tenha medo, vá para casa e faça o que eu disse, mas primeiro faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim, e depois faça algo para você e para seu filho, pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha na vasilha não se acabará e o azeite na botija não se secará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Ela foi e fez conforme Elias lhe dissera. E aconteceu que a comida durou muito tempo para Elias e para a mulher e sua família, pois a farinha na vasilha não se acabou e o azeite na botija não se secou, conforme a palavra proferida por Elias. Algum tempo depois, o filho da mulher, dono da casa, ficou doente, foi piorando e finalmente parou de respirar. E a mulher reclamou a Elias: que foi que eu te fiz, ó homem de Deus? Vieste para lembrar-me do meu pecado e matar o meu filho? Dá-me o seu filho, respondeu Elias. Ele a apanhou dos braços dela, levou-o para o quarto de cima, onde estava hospedado, e o pôs na cama. Então clamou ao Senhor: ó Senhor meu Deus, trouxeste também desgraça sobre esta viúva com quem estou hospedado, fazendo morrer o seu filho? Então ele se deitou sobre o menino 3 vezes e clamou ao Senhor: ó Senhor meu Deus, faze voltar a vida a este menino. Versículo 22, o Senhor ouviu o clamor de Elias, e a vida voltou ao menino, e ele viveu. Então Elias levou o menino para baixo, entregou-o à sua mãe e disse: veja, seu filho está vivo. Então a mulher disse a Elias:
agora sei que tu és um homem de Deus e que a palavra do Senhor vindo da tua boca é a verdade. É a verdade absoluta. Querido e amado Deus, queremos te agradecer, Senhor, nesta manhã, pela oportunidade, Senhor, de estarmos aqui, Senhor, provando desse dia, e já logo pela manhã estar na tua casa, adorando o teu nome, Senhor, com cânticos, com louvores, com adoração, mas agora estamos diante da tua palavra, que é o alimento, que nos sustenta, que nos fortalece, e que nos ajuda, Senhor, na nossa caminhada cristã. Portanto, Deus, me ajuda nesta manhã, porque de mim mesmo, Senhor, não tenho nada para oferecer. Mas bem sei eu que o Senhor tudo pode aqui neste lugar. E que o teu Santo Espírito, Senhor, possa falar através da minha vida e fazer aquilo que está no teu coração. E tudo que for falado, tudo que for feito, seja somente para louvor e engrandecimento do teu santo nome. Que diminua eu e que o Senhor cresça neste lugar. Em nome de Jesus, amém. Podeis sentar. Como o pastor havia falado na semana passada, nós havíamos observado o que Deus fez na vida de profeta Elias, diante de uma palavra que o próprio Elias havia lançado, acerca do rei Acabe, que não haveria chuva naquele lugar, até que ele novamente profetizasse. E nós conhecemos o decorrer da história. E diante dessa profecia, diante dessa palavra que Elias lançou, o Senhor cerrou os céus e não havia chuva. E houve 3 anos e meio de uma seca, de um momento de escassez grandiosa no tempo, no povo de Israel, no meio do povo de Israel. E não somente em Israel, mas os países vizinhos também foram acometidos por essa seca, por esse momento de escassez, por esse momento de adversidade. E nós aprendemos na semana passada e observamos aqui que mesmo o fato de Elias ser o servo de Deus, ter sido ele que lançou a palavra, ele também passou pelas dificuldades. Né? E às vezes nós pensamos que o fato de ser crente, de ser servo de Deus, vai nos isentar das adversidades da vida. E na maioria das vezes percebemos que não é assim. Deus, ele permite os momentos de escassez, Deus, ele permite os momentos de dificuldade na nossa vida, mas aqueles que servem ao Senhor têm a garantia do sustento, ele tem a garantia do socorro, ele tem a garantia que Deus, ele não nos abandona, que vai nos sustentar. Na maioria das vezes, não da maneira que nós gostaríamos, mas da maneira em que é necessário, da maneira com que Deus faz. Então, nós podemos entender na nossa vida, no nosso dia a dia, que muitos foram os momentos em que Deus supriu a nossa necessidade diária, em que Deus realizou o sobrenatural, colocando alguém no nosso caminho para nos abençoar somente aquela vez, e no outro dia Deus vai preparar outra situação. Mas o mais importante para nós entendermos é que o Deus de Elias, o Deus de Israel, é o mesmo Deus que continua nos sustentando aqui nesta manhã. Se você está aqui, se nós temos passado pelos momentos de adversidade, de lutas, momentos difíceis, como o pastor falou, pessoas que olham lá para o seu armário, olham para a sua despensa e não conseguem enxergar nada, não conseguem ver nada e pensam, o que vai ser de mim amanhã? Mas aqueles que confiam no Senhor, Deus, ele vai preparar o teu amanhã. Deus, ele vai suprir a tua necessidade. Então, Deus, quando ele fala para Elias, vai lá para Querite, que lá tem um rio e eu vou preparar os corvos para poder levar alimento para você. Então, Deus, ele age de maneira sobrenatural para realizar o milagre na nossa vida. E às vezes nós, seres humanos, na nossa incapacidade, né, na dificuldade de entender o tamanho do Deus que nós servimos, nós colocamos dúvidas, nós ficamos preocupados,
nós ficamos atemorizados com o dia de amanhã. Mas olha, Deus falou para Elias: vá para Querite, porque eu já preparei a provisão para a tua vida. Então, nesta manhã eu quero dizer para você que, independente da situação que você tem vivido, independente do que você tem passado, Deus, Ele já tem preparado o nosso amanhã. E o nosso amanhã será um amanhã de bênção. E talvez você pode dizer assim: Ronaldo, e se amanhã for o dia da minha morte? Eu vou dizer para você: ainda que seja o dia da tua morte, mas será um dia de vitória para aqueles que servem ao Senhor. Porque é isso que Deus faz. Então Deus, Ele abençoou de maneira tremenda a vida de Elias. E Elias, ele obedeceu a voz de Deus. Ele foi para aquele lugar. E lá ele tinha um rio ainda que ele podia beber água. E o Senhor enviava a comida através do corpo. E a Bíblia, ela não fala o tempo que foi que Elias ficou ali, mas diz a palavra que chegou um momento que aquele recurso também acabou. Não havia mais água, e Deus dá uma nova direção para Elias. Deus fala para ele: ó, vai lá para Serepta, que eu já preparei uma viúva para te sustentar. Então, nesta manhã, eu quero me ater mais na questão da viúva, na questão da provisão que Deus faz para a vida do servo de Deus, mas Deus também abençoa outras pessoas, né? E quando eu olho para essa palavra aqui, quando eu estava meditando ontem nessa palavra novamente, né, lá no versículo 9 diz assim, ó, Deus fala para Elias: vai imediatamente para a cidade de Serepta de Sidom e fique por lá, porque eu ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. E ele foi, quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Grava essa palavra, gravetos. E eu meditando nessa palavra e lendo ontem, eu fiquei pensando: por que aquela mulher não estava colhendo lenha? Uma quantidade grande de lenha. Né? Mas quando eu fui dar uma estudada acerca de colher gravetos, eu fui perceber que o graveto, além dele pegar o fogo mais rápido, ele é uma quantidade suficiente para pouca comida. E aquela mulher, ela foi pegar somente uns 2 gravetos, como diz mais à frente, porque ela sabia que a quantidade de comida que ela tinha, aquele graveto era suficiente, era pouco. Então ela não precisava pegar uma quantidade grande de lenha, porque a esperança daquela mulher já havia acabado, né? Certamente, muitos de nós já passamos por algumas situações difíceis, muitos até mesmo de achar que é o fim, muitos de achar até que não tem mais solução. E eu imagino o coração daquela mãe, diante daquele pouquinho de farinha, aquele pouco de azeite, ela saindo para buscar um pouco de graveto, um graveto para fazer aquela comida e pensar assim: ó, eu vou comer, como diz a palavra, e nós vamos morrer. Porque não há recursos, não há esperança. Aquela mulher, ela não conseguia enxergar algo além, ela esperava a morte diante daquela situação, tamanha era a situação que ela vivia, não tinha mais alimento, ela só tinha um pouquinho para poder se alimentar e depois morrer, justamente com o teu filho. Então era um momento de calamidade total, era um momento de escassez na vida daquela mulher. Mas quando a gente continua lendo aqui, ó, né, que ela foi colhendo o graveto, ele a chamou e perguntou: pode me trazer um pouco de água numa jarra para eu beber? Né, eu pensando acerca desta mensagem, eu olho e vejo que o nosso Deus é um Deus que ele não é coincidência que acontece na nossa vida, mas tudo é provisão de Deus. A saída daquela mulher
para colher os gravetos para fazer aquele alimento, não foi coincidência ela ter encontrado, mas Deus já havia preparado aquele momento. Então eu não acredito em coincidência, eu acredito na provisão de Deus, eu acredito no propósito de Deus. E talvez a sua situação está tão difícil a ponto de você sair sem direção, mas no meio do trajeto Deus vai colocar alguém no teu caminho, ou Deus vai realizar algo extraordinário para que o milagre aconteça na tua vida. Então o encontro daquela mulher com o profeta não foi simplesmente uma coincidência, mas foi o início da provisão de Deus sobre a vida daquela mulher. Aquela mulher que não tinha mais esperança, aquela mulher que achava que estava tudo acabado, mas aquele encontro mudaria a história da sua vida. Então, trazendo para os dias de hoje, trazendo para a nossa vida, às vezes estamos tão atribulados, estamos vivendo um momento tão difícil, que parece que realmente não tem mais saída, que é o fim. Mas creia que Deus, Ele vai preparar o milagre para a tua vida. Assim como Deus socorreu aquela viúva, que aparentemente ia morrer, e Deus mudou a história da vida dela, e vai continuar mudando ao decorrer dessa mensagem. Creia que Deus, Ele está trabalhando em teu favor. Creia que Deus, Ele tem um milagre preparado para a nossa vida. Ainda que o milagre não seja algo de maneira sobrenatural, coisa grandiosa, mas às vezes o milagre na nossa vida é quando Deus coloca alguém, pastor, simplesmente para te estender a mão, quando Deus coloca no coração de alguém para te abençoar, para suprir a sua necessidade, mesmo que seja naquele momento. Mas Deus sempre Ele prepara. Deus sempre Ele zela, por aqueles que servem a Deus. Então Deus, Ele sempre vai enviar alguém ao nosso encontro para socorrer. E aquela mulher, como diz a palavra, já sem esperança, já sem saída, sem perspectiva, achando que era o fim, ela tem um encontro com o profeta de Deus. E quando nós encontramos, aqui era o profeta, mas trazendo para os dias de hoje, quando nós nos encontramos com Deus, quando nós nos encontramos com a presença de Deus, certamente algo será realizado na tua vida. Às vezes saímos sem esperança, sem perspectiva, mas lá na frente, o Senhor está nos esperando para poder abençoar a nossa vida. Às vezes nós saímos sem esperança, mas o Senhor, semelhante ao profeta, Ele está vindo ao nosso encontro, porque Deus tem um propósito a realizar na nossa vida. Então, você que tem passado por momentos difíceis, momentos de desesperança, momentos de preocupações, momentos onde você já não tem dormido, tem pensado do que vai ser amanhã, como é que vai ser amanhã, será que o meu emprego vai ser mantido, será que eu vou conseguir pagar as minhas contas, será que a economia vai mudar, será que vai acontecer? Eu digo para você nesta manhã, confie no Deus que tudo pode, porque Ele suprirá a nossa necessidade. E aquela viúva saiu ao encontro daquele que poderia abençoar a vida dele. E naquele momento, aquele encontro, eu entendo pela palavra de Deus que com aquele encontro, o milagre começou a ser gerado na vida daquela mulher. Porque a palavra de Deus vai dizer assim, que o profeta Elias, ele pede água àquela mulher. E olhando para o contexto da época, a água realmente era algo precioso naquele momento, os rios já estavam secando. A Bíblia não fala a quantidade de água que aquela mulher tinha, a Bíblia fala que ela tinha somente um bocado de farinha, um pouco de azeite, mas certamente a água também era um momento de escassez. E o mais interessante nessa passagem, é que quando o profeta pede água para aquela mulher, como diz a palavra, que ele pede ela, traz um pouco de água para mim, aquela mulher, diz a palavra, que ela imediatamente, ela vai buscar água.
né? E aí eu fiquei pensando, por que aquela viúva, pastor? Será que não tinha outras viúvas naquele lugar? Então, eu aprendo aqui no versículo 11. Versículo 11. Enquanto ela ia buscar água, ele gritou. Mas até enquanto ela ia buscar água, que como a água era um bem valioso naquele momento, os rios estavam secos, certamente os poços estavam vazios por causa da falta de chuva, mas aquela mulher, ela não negou água ao profeta. Aí sabe o que eu aprendo aqui? Que mesmo quando estamos com poucos recursos, e mesmo assim abrimos mãos para dividir com o outro, isso move o coração de Deus em nosso favor. Aquela mulher, ela poderia dizer assim, olha, a água que eu tenho é para mim e para o meu filho. Como o ditado que diz aí, ó, farinha pouco, meu pirão primeiro. Mas aquela mulher, ela não hesitou em abençoar alguém que estava necessitado de água. Então, o pouco que ela tinha, a Bíblia não relata, mas ela dividiu, ela abriu seu coração, ela abriu mão daquilo que era para ela, para poder abençoar a vida do profeta. Quando Deus disse a Elias, preparei uma viúva, eu fiquei pensando acerca disso, pastor. Por quê? Porque essa mulher, ela vivia numa cidade, num país pagão. Ela não tinha um relacionamento com Deus, né? Provavelmente ela não conhecia ainda o Deus de Israel, poderia ouvir falar, talvez sabia dos feitos de Israel, mas ela ainda não tinha tido uma experiência sobrenatural com Deus. E aí eu fiquei pensando assim, mas como que Deus prepara uma viúva? Né? Como que é isso? Como que Deus pode fazer? E aí o Espírito Santo ministrou no meu coração o seguinte, né, que o encontro de Elias foi com aquela viúva, Deus havia preparado aquela viúva. Quando Deus fala que ele havia preparado, é porque Deus, ele conhecia o coração daquela viúva. E Deus sabia que aquela mulher seria incapaz de negar o pedido de alguém que estaria em necessidade. Então, talvez se fosse uma outra viúva, ela ia dizer assim, olha, eu não tenho o que eu tenho, é para mim e para o meu filho. Sinto muito, mas eu não posso. Mas Deus conhecia o coração daquela viúva. E Deus sabia que quando alguém chegasse diante daquela mulher, por mais difícil que era a situação que ela estava vivendo, ela seria incapaz de negar o pedido de alguém. Mesmo sabendo que isso poderia lhe custar a morte, porque ela ia morrer no outro dia, ela ia ter que dividir um pouquinho que era para o seu sustento. Então eu percebo que quando Deus fala que eu preparei, humanamente falando, a gente imagina que Deus ia preparar alguém que tinha posse, que ainda tinha recursos para poder abençoar alguém. Mas Deus é um Deus tão tremendo, é um Deus tão maravilhoso, né, que Ele pega aquela pessoa que não tem quase recurso nenhum e usa como instrumento de bênção na nossa vida. Embora os propósitos de Deus não podem ser mudados, o profeta estava ali tanto na posição de ser abençoado, por ser sustentado por aquela mulher, mas ele também era um instrumento de bênção na vida daquela família. Né? Então, quando a Bíblia fala que é dando que se recebe, quando a gente abre mão, aquela mulher, ela abriu mão de algo que era seu, que naquela época estava escasso, que era água, para poder abençoar a vida de alguém. E quando o profeta pede água, ela nem questiona. Ela diz a palavra que imediatamente ela foi buscar a água para poder abençoar o homem de Deus. Então, né, aquela mulher, ela tinha um coração generoso. Deus encontrou no coração daquela mulher uma terra fértil. Uma mulher que tinha pouco, mas ela conseguia dividir o pouco, mesmo estando em situação difícil. E trazendo para os dias de hoje, a situação que temos vivido, na maioria das vezes nós até temos
muito mais para oferecer e às vezes nós não dividimos. E às vezes nós não estendemos a mão. E às vezes nós dizemos que nós não temos, que nós não podemos fazer, somos egoístas. E aquela mulher, ela não foi egoísta, ela dividiu, ela se desprendeu daquilo que era pouco para a sua vida e para a sua família, para o sustento da sua família, para abençoar a vida de alguém. E isso move o coração de Deus. Quando nós somos generosos, quando nós abrimos mão daquilo que é importante para a gente, para abençoar, para estender a mão, para socorrer o necessitado, certamente moverá o coração de Deus e Deus vai te abençoar. E aquele encontro começou ali a gerar um milagre na vida daquela mulher. Eu pensando acerca dessa viúva, eu vejo o propósito que Deus queria realizar na vida dela. Que Deus queria mover o sobrenatural. Deus queria que aquela mulher conhecesse, aquela viúva conhecesse o Deus de Israel, não somente de falar, mas Deus queria que aquela mulher tivesse experiências sobrenaturais. E é difícil entender às vezes essa questão, porque às vezes Deus nos coloca num momento de escassez. Deus nos coloca numa situação de adversidade tão grande, porque Deus quer realizar coisas extraordinárias na nossa vida, e às vezes nós não percebemos isso, e às vezes nós murmuramos e reclamamos, mas é no momento de escassez, no momento de luta, que Deus realiza coisas extraordinárias na nossa vida. É no momento de adversidade que os milagres acontecem. Quem conta vitória aí no momento de quando tudo está bem? Quando o seu salário está em dia, o seu filho está bem, né, seu emprego está uma bênção, seu casamento está uma bênção. Na maioria das vezes nós nem nos lembramos. Mas no momento da luta, no momento da adversidade, Deus vai lá e realiza o milagre. E diz a palavra que aquela mulher, ela foi buscar a água para saciar a sede do profeta. Então, enquanto ela ia buscar a água para eu beber, aí Elias gritou: por favor, traga-me também um pedaço de pão. Mas ela respondeu: juro pelo nome do Senhor teu Deus, que não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo uns 2 gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para o meu filho, para que comamos e depois morramos. Aí no versículo 13, a palavra de Deus vai dizer: Elias, porém, disse: não tenha medo. Não tenha medo. Vá para casa e faça o que eu disse, mas primeiro faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim, e depois faça para você e para seu filho. Assim, é muito desafiador, né? Quando o profeta lança essa palavra, ela certamente poderia ter pensado: o que eu tenho praticamente não dá nem para mim, nem para o meu filho. Mas diante da palavra lançada pelo profeta, que ele disse assim: ó, não tenha medo. Eu vejo que aquela mulher, ela mostrou coragem para aceitar o desafio, em confiar em alguém que ela havia acabado de conhecer. Ela conheceu Elias naquele momento, mas algo moveu o coração daquela mulher, porque ela aceitou o desafio. Ela tomou a posse da palavra quando o profeta disse: não tenha medo. E certamente aquela palavra entrou no coração dela, e ela foi desafiada a fazer conforme o profeta havia dito, e ela tinha acabado de conhecer aquele homem. Mas muitas são as vezes que nós recebemos uma direção de Deus, mas nós não temos coragem de colocar em prática a palavra que Deus nos mandou. Muitos de nós
não provamos dos milagres extraordinários de Deus, porque nos falta coragem, porque o medo nos impede de provar do sobrenatural de Deus. Mas aquela mulher, ela decidiu, ela teve coragem, ela aceitou o desafio de ouvir o homem de Deus, e ela provou do milagre, da provisão na tua vida. Então eu digo para você nesta manhã, não tenha medo das situações da vida, não tenha medo das circunstâncias que sobrevêm sobre a tua vida. O nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, Ele tem cuidado de você. Ele vai continuar cuidando de você. Deus já está preparando milagre para a nossa vida. Deus já está preparando socorro para a tua vida. Não se preocupe com o dia de amanhã. Não é o teu fim, não é o final, porque grandes coisas o Senhor tem preparado para a tua vida. Quantos podem dar um glória a Deus por isso? Deus irá suprir a tua necessidade. Mas o que nós precisamos fazer diante das situações adversas, conforme aquela mulher estava numa situação difícil, só tinha aquele alimento, e no outro dia ela não tinha mais nada, não tinha provisão. Aquela mulher, ela teve coragem, ela confiou na palavra de Deus, e o que nós precisamos fazer é isso. Às vezes Deus nos coloca contra a parede, às vezes Deus permite uma situação tão adversa, para ver se realmente estamos confiando na sua palavra e na sua promessa. Às vezes Deus está apenas te provando, para ver como que está a sua fé, se verdadeiramente você crê no Deus que tudo pode. E o mais interessante é que aquela mulher nem conhecia o Deus de Israel ainda. Que dirá a nós? Se Deus abençoa, se Deus faz com uma pessoa que ainda não teve nenhum encontro com Ele, estava no processo de conhecer a Deus, que dirá você, meu irmão, que serve a Deus? Deus, Ele vai cuidar de você. Deus, Ele já tem preparado coisas grandiosas para a nossa vida. O fato de você estar aqui com saúde, o fato de você estar aqui nesta manhã, é porque Deus, Ele já tem cuidado de você, Ele já tem suprido a tua necessidade. Lá em Êxodo 14, 15, naquela passagem de Moisés diante do Mar Vermelho, né, Moisés começa a clamar e Deus fala para ele assim: por que clamas a mim, Moisés? Diga apenas o povo de Israel que marche. Tem que ter coragem para confiar nesse Deus. Tem que ter ousadia para confiar nesse Deus. Nós precisamos aprender a confiar nesse Deus que supriu a necessidade de Elias, que supriu a necessidade do povo de Israel, que fez coisas extraordinárias no passado, mas é o mesmo Deus que continua atuando na nossa vida hoje. Os mesmos milagres que Deus realizou no passado, Ele continua realizando hoje. Ele continua suprindo a nossa necessidade. Então, naquele momento, Ele disse para Moisés: por que clamas a mim? Então, há momentos que Deus somente espera uma atitude nossa para que o milagre aconteça. E aquela mulher, ela poderia ter rejeitado a voz do profeta. Ela poderia ter dito: olha, sinto muito, mas a água que tem é para mim e para o meu filho, a comida que tem é para mim e para o meu filho. Procure outra pessoa, vá na outra vizinha, continue seu caminho, porque o que eu tenho eu não posso te dar. Humanamente falando, seria essa atitude de muitos de nós. E muitas vezes pessoas batem na nossa porta, e é dessa maneira que nós agimos. Nós não temos a sensibilidade de dizer, de olhar e ver que o pouco que nós temos é o suficiente para nós dividirmos, sim, para nós abençoarmos, sim. Mas às vezes nós viramos as costas. Às vezes nós deixamos de provar do sobrenatural de Deus porque somos egoístas.
porque não temos coragem de aceitar o desafio. Mas aquela mulher, ela provou de algo extraordinário diante de Deus. No momento de escassez, faça somente a sua parte, que Deus ele vai se encarregar do resto. Né? Deus disse lá para Moisés, diga apenas ao povo de Israel que marche, porque é marchando que o caminho se abre, é confiando que Deus age, é exercitando a sua fé que o milagre acontece, é confiando que o nosso Deus é o Deus do impossível, como nós cantamos hoje aqui. E eu fiquei muito feliz, pastor, na escolha desse hino, porque, embora eu não tenha falado mais ontem, eu fiquei com esse hino no meu coração. No momento que eu estava preparando a mensagem, eu fiquei observando diante dessa passagem, como que o nosso Deus é um Deus do impossível. O que Deus faz pela tua vida, o que Deus faz pela minha vida, o amor imensurável de Deus pela nossa vida. Deus realiza coisas extraordinárias para suprir a necessidade da tua vida. E é esse Deus que nós estamos aqui nesta manhã adorando, e é desse Deus que nós estamos falando, um Deus que não nos abandona, um Deus que não nos deixa só, um Deus que cuida de nós, mesmo no momento de dor, mesmo no momento de adversidade, mesmo no momento de incerteza, esse Deus, Ele cuida de nós. E o profeta Elias, ele lança uma palavra. Ele diz uma palavra para aquela mulher, não temas, porque a farinha na tua panela não vai se acabar e nem o azeite. Era uma promessa que Deus havia lançado. Assim diz o Senhor Deus de Israel, a farinha na tua vasilha não se acabará e o azeite na tua botija não se secará até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Deus lançou uma promessa sobre a vida daquela mulher, e aquela mulher, ela tomou posse da promessa de Deus. Então entenda nesta manhã, que Deus, Ele tem promessa para a tua vida. Como eu falei aqui na semana passada, né, os planos do Senhor para a tua vida não podem ser frustrados. O projeto que Deus tem na tua vida vai se cumprir. A obra que o Senhor tem na tua vida, Ele vai levar a bom termo, seja no momento de alegria, seja no momento de adversidade. Mas entenda que o Senhor, Ele tem cuidado de você. Entenda que o Senhor, Ele não te abandona e não te deixa só. Ele abençoou a vida de uma mulher que já não tinha mais esperança. Então, um outro ponto que eu vejo aqui no versículo 14, quando ele diz assim, diz o Senhor, eu aprendo que nos momentos de escassez, no momento de adversidade, nós nunca podemos nos esquecer de todas as promessas que o Senhor tem para a nossa vida. E a principal promessa que Deus tem para a nossa vida é a promessa de um dia morar com o Senhor na glória. Essa é, mas a promessa que Deus tem para nós, enquanto nós estivermos aqui nessa terra, é que Deus iria suprir todas as nossas necessidades. E Deus vai suprir, como o pastor falou, Deus coloca pessoas no nosso caminho, Deus coloca o desejo no coração de pessoas de te abençoar, Deus prepara profetas, Deus prepara aquilo que for necessário para que o nome dEle seja glorificado na tua vida. Certamente Deus, Ele viu a aflição no coração daquela viúva, Deus olhou lá no íntimo daquela mulher e Deus preparou algo sobrenatural para ela. Assim Deus tem preparado para a nossa vida. O Senhor, Ele tem visto a angústia no teu coração, o Senhor, Ele tem visto a preocupação que está na tua alma, o Senhor conhece o abatimento da tua alma, mas assim como Deus lançou uma promessa e abençoou aquela viúva, Deus vai abençoar a tua vida. Deus vai preparar uma nova direção. Deus vai preparar o sustento, Deus vai preparar o socorro.
O Salmo 37, versículo 25 diz assim, ó, já fui jovem e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. Sabe o que é isso? É socorro, providência de Deus para a tua vida. Quando tudo diz que não, tua voz me encoraja a prosseguir. Quando parece que não tem mais jeito, Deus envia alguém e te socorre. Deus realiza um milagre. E na maioria das vezes nós ficamos sem entender, mas sabe o que é isso? Isso é propósito de Deus. Né? Nosso Deus não erra, o nosso Deus não falha. Tudo que permite, tudo que acontece na nossa vida é permissão de Deus, e Ele não perdeu o controle de nada. E semelhante àquele momento que toda a terra, aqueles povos, todo o povo de Israel estava passando aquela situação adversa. Hoje, vivendo diante dessa pandemia, onde muitos estão vivendo momentos de escassez, momentos de dificuldade, que tem batido na nossa porta, mas nós temos a garantia de um Deus que cumpre as suas promessas e que cuida da nossa vida. Deus cuidará de você, Deus enviará o socorro. Foi o que Elias disse àquela viúva. Elias disse para aquela mulher assim, não temas, porque essa farinha que você tem, esse azeite aí não vai se acabar. Segundo a palavra de Deus, uma promessa sobre a vida daquela mulher. Aquela mulher provou de algo sobrenatural de Deus. E o milagre, ao confiar, ao ter coragem de aceitar o desafio, ela provou do milagre extraordinário de todos os dias, quando ela chegava diante daquela panela. A farinha e o azeite estavam ali para preparar o alimento. A Bíblia não me fala a quantidade que tinha, mas eu entendo e posso crer que o que tinha era suficiente, porque a Bíblia diz isso, para suprir a necessidade da sua família e do profeta. Então Deus realiza algo extraordinário para a nossa vida. Se Deus cuidou daquela viúva, que dirá de nós? Deus cuidará da tua vida, Deus tem cuidado da tua vida. Lá no versículo 15, alguém lê aí para mim ajudar, por gentileza. Versículo 15, o que diz a palavra? Obrigado, irmã. Deus abençoe. Então, quando eu olho para esse versículo, diz assim, ela foi e fez conforme Elias havia dito. Eu aprendo com a atitude dessa mulher, que a obediência é a chave que abre as portas para o milagre e o sobrenatural de Deus acontecer na nossa vida. Aquela mulher, ela obedeceu fielmente a palavra do profeta. Aquela mulher, ela atendeu ao direcionamento de Deus e o milagre aconteceu na tua vida. O grande desafio nosso hoje é conseguir identificar a voz de Deus, é entender com clareza aquilo que Deus tem falado conosco. E às vezes Deus nos dá uma ordem que humanamente parece que é o fim, parece que é o contrário daquilo que Deus tem para a nossa vida, mas na realidade é a direção que Deus tem. Então, diante daquela mulher, diante da situação que aquela mulher ela estava vivendo, né, ela só tinha um pouco, mas ela decidiu fazer conforme o profeta havia dito. Então, eu vou dizer uma coisa para você, quando nós nos propomos a viver a palavra de Deus, a seguir o direcionamento de Deus, certamente Deus tem preparado algo de sobrenatural para a nossa vida. Então devemos obedecer a palavra, conforme aquela mulher. E como eu disse aqui, a obediência é a chave que abre as portas para um milagre e o sobrenatural de Deus acontecer na nossa vida. Obedeça o direcionamento da palavra de Deus,
que certamente o milagre chegará na tua casa. Você está abrindo as portas. Quando você obedece a Deus, você está dizendo assim: Senhor, a porta da minha casa está aberta. O Senhor pode entrar e pode realizar, porque o Senhor tem liberdade para entrar e fazer aquilo que for necessário. Então, quando nós obedecemos a palavra de Deus, provamos dos milagres que Deus tem preparado para a nossa vida. Diz a palavra que aquela mulher, ela provou desse milagre, que foi o milagre da provisão. Mas aí eu fiquei pensando, embora a Bíblia não me diz quanto tempo foi que aquela mulher ficou provando da provisão. Talvez, pode ter sido 1 mês, pode ter sido 2 meses, pode ter sido 6 meses, mas tudo ia bem, porque aquela mulher já tinha solucionado a escassez, Deus havia realizado, né, o milagre na tua vida, tudo ia bem. O profeta estava hospedado na casa dela, não faltava o alimento. Então, falando de escassez, aquela mulher, estava tudo certinho. Mas vai dizer a palavra de Deus, né, lá no versículo 17, que passado algum tempo, que a Bíblia não me diz quanto tempo tem, acontece algo. Algum tempo depois, o filho da mulher, dono da casa, ficou doente, foi piorando, finalmente parou de respirar, e a mulher reclamou com Elias: que foi que eu te fiz, ó homem de Deus? Vieste para lembrar-me do meu pecado e matar o meu filho? Aí eu comecei a imaginar, diante desse momento, diante desse cenário, aquela mulher, ela tinha a provisão de Deus, humanamente falando, mas o seu filho ficou doente, e a palavra de Deus diz que aquele filho, ele morreu, ficou doente e morreu. E agora? E ela foi questionar o profeta, né, o porquê de tudo aquilo que havia acontecido com ela diante dessa situação. Oh Deus, o Senhor permitiu que eu não morresse pela fome, e agora o Senhor permite que o meu filho morra. Eu comecei a pensar acerca desta mensagem, é porque Deus havia de revelar algo ainda mais extraordinário na vida daquela mulher. Deus, Ele permite que aconteçam situações na vida para se revelar ainda mais. Aquela mulher, ela começou a conhecer o Deus de Israel através da provisão, mas ela ainda não conhecia o Deus que é dono de todas as coisas, o Deus que realiza milagres, o Deus todo-poderoso. Ela conhecia o Deus provedor, mas ainda não conhecia o Deus todo-poderoso, aquele que restaura o fôlego de vida a alguém que já havia sido morto. E diz a palavra que aquela mulher provou de algo sobrenatural. E quando eu olho para essa mensagem, eu penso que às vezes nós, na nossa caminhada com Deus, às vezes nós pensamos que nós conhecemos Deus por completo, mas na realidade ainda não conhecemos. E às vezes Deus permite situações mais graves, mais difíceis, mais impossíveis ainda, para Ele realizar o impossível na nossa vida. Diz a palavra que aquela criança havia morrido, certamente aquela mulher ficou desesperada, mas Deus queria realizar algo grandioso, algo muito maior naquela família. E eu posso pensar aqui que durante aquele período, pastor, em que o profeta esteve ali naquela casa, aquela criança também observou e viu tudo aquilo que Deus estava fazendo. Certamente Deus estava trabalhando no coração daquela mulher, naquela situação, mas Deus também estava ensinando aquele garoto, aquela criança. Deus estava mudando a história daquela família, Deus estava trabalhando naquela família. E o nosso Deus é um Deus que tem propósito. Então, quando ela diz assim, que tenho eu contigo, homem de Deus, diante de uma calamidade, eu aprendo é que nos momentos de dores, perdas e sofrimento, que nós sempre queremos achar uma resposta para as situações da vida.
Nós sempre queremos achar um culpado diante das calamidades, diante das situações adversas. E muitas das vezes, é Deus que permite, porque Deus quer realizar os seus propósitos. É bem verdade que, às vezes, alguns pecados que nós cometemos podem trazer algumas consequências para a nossa vida. Sim, alguns podem trazer até a morte, sim, diante daquilo que podemos cometer. Mas eu entendo também que Deus, Ele permite situações que às vezes nós não vamos encontrar respostas, mas é para cumprir os seus propósitos na nossa vida. Tem situações que Deus até deixa a resposta, mas tem situações que Deus não nos responde. Quando nós olhamos lá para a passagem de Jó, onde o pastor pregou aqui, ministrou, Jó é um exemplo. Não foi por causa do pecado de Jó, embora os seus amigos o acusassem que ele estava em pecado. E humanamente falando, até pensamos que Deus é injusto diante de uma situação dessa. Um homem que era fiel, que era reto, que era justo, que adorava a Deus, que se dava por inteiro a Deus, passar por toda aquela situação. Mas quando nós decorremos o livro de Jó, nós vamos entender que Deus tem os seus propósitos. E Deus também tinha um propósito na vida daquela viúva e diante daquela família. Deus queria realmente revelar para aquela mulher quem era verdadeiramente o Deus de Israel. Deus queria que aquela mulher tivesse um encontro. Embora aquela mulher pediu respostas ao profeta diante daquela situação, mas muitas são as vezes também que nós deixamos a situação se agravar e não buscamos recurso antes. Eu também posso pensar e imaginar, porque a palavra de Deus me dá, eu posso pensar dessa forma. Ela tinha um profeta dentro da tua casa e diz a palavra que aquele menino ficou doente. Talvez ela poderia ter recorrido ao profeta antes, não sei, a Bíblia não fala. Mas o mais importante é que, independente dele ter morrido ou não, Deus tinha um propósito a realizar sobre aquela família. Nós precisamos entender essa questão, que Deus permite a situação adversa na nossa vida para se revelar, para revelar a sua grandeza. Muitas vezes Deus permite a adversidade, a calamidade, a luta, para que Ele possa revelar a grandeza do seu poder e o seu imensurável amor pela nossa vida. E Deus se revelou para aquela mulher. A palavra de Deus vai dizer que Deus usa o profeta Elias, ele ora, ele clama ao Senhor pela vida daquele menino, e diz a palavra que o fôlego volta, o Senhor traz a vida àquele menino, e o milagre acontece. Mais uma vez, o milagre acontece no meio daquela família. Lá no versículo mais à frente, o profeta diz assim, dai-me o seu filho, dai-me o filho. Certamente aquela viúva havia feito tudo que estava ao seu alcance, como mãe, tentou baixar a febre, certamente buscou os medicamentos, os recursos que ela tinha disponível naquele momento ali, para cuidar do seu filho, mas ele não foi suficiente. Mas eu aprendo que é quando acabam os nossos recursos, que Deus entra com providência para realizar o impossível na nossa vida. Quando você diz, não tem mais jeito, não tem mais solução, está tudo acabado, quando se esgota todos os recursos da nossa vida, quando você bate em todas as portas, quando você busca todas as situações e não vê mais saída, é nesse momento que Deus entra com providência na tua vida. Não havia mais jeito, a criança já estava morta, mas Deus entrou com providência. Deus agiu. O profeta estava na casa daquela mulher, ou seja, a solução estava
na tua casa. Trazendo para os dias de hoje, eu vejo a importância de nós mantermos Jesus dentro da nossa casa. Eu vejo a importância de nos relacionarmos intimamente, como o pastor falou com Jesus. Eu vejo a importância de abrir a porta da nossa casa e dizer: Jesus, o Senhor pode entrar e fazer morada na minha vida. Porque quando Jesus verdadeiramente está na nossa casa, está na nossa vida, quando acontecem as situações adversas, quando acontecem as calamidades, quando acontece a situação impossível, nós temos a quem recorrer. É só você dizer assim: mestre, eis a minha situação, e Jesus ele vem ao nosso encontro, e Jesus ele vem te socorrer. Aquela mulher, ela manteve o profeta na tua casa, e Deus usou o profeta como instrumento de milagre. Então é importante manter o relacionamento com Jesus, é importante manter Jesus no nosso lar, na nossa casa, na nossa vida, porque quando você precisar, você tem um recurso, você tem um socorro bem presente ali na nossa casa, que é o nosso Deus. E diz a palavra que imediatamente o profeta pegou aquela criança e subiu lá para o quarto onde ele estava hospedado. Diz a palavra que ele subiu em cima daquela criança. Talvez ele subiu para que seu corpo aquecido pudesse aquecer o corpo gelado daquela criança e trazer de volta a vida. Mas o profeta Elias também, diante dessa situação, ele sabia que existia um Deus que tudo pode. Diz a palavra que Elias ele orou, Elias ele clamou, Elias ele perguntou ao Senhor e pediu ao Senhor. E diz a palavra de Deus que o Senhor, Deus Todo-Poderoso, o que o Senhor fez? Ele ouviu a oração de Elias. Então eu quero dizer para você o seguinte: está no momento de escassez, está vivendo um momento de impossibilidade, ore ao Senhor, porque Ele certamente ouvirá a sua oração. Certamente o Senhor ouvirá o teu clamor e virá a teu socorro. Diz a palavra lá no versículo 23, ele já entrega. Versículo 21, então ele se deitou sobre o menino 3 vezes e clamou ao Senhor: o Senhor meu Deus, faze voltar à vida este menino. Aí no versículo 22 vai dizer assim: ó, o Senhor, ele ouviu o clamor de Elias. O Senhor, ele ouve o teu clamor. O Senhor, ele ouve a tua oração. E o milagre acontece quando nós clamamos ao Senhor. A resposta vem. E diz a palavra lá no versículo 22, que após ele clamar, o menino viveu, ele voltou à vida. Então Elias levou o menino para baixo, entregou à mãe e disse: veja, o seu filho está vivo. Aleluia, glória a Deus. O nosso Deus, ele realiza milagres. O nosso Deus, ele cuida de nós. O nosso Deus, ele realiza o impossível para a nossa vida. Nosso Deus é o Deus do impossível. Então lá no versículo 23, vai dizer, no versículo 23, então Elias levou o menino para baixo, entregou à mãe e disse: o seu filho está vivo. Eu aprendo aqui que Deus, ele usou a morte do menino para que a viúva reconhecesse verdadeiramente quem era o Deus de Israel, o Deus Todo-Poderoso. Porque aquela viúva, ela diz assim, ó, aquela viúva somente depois dessa experiência, mesmo ela depois de ter provado o milagre da provisão, mas aquela mulher ainda não cria verdadeiramente em Deus. Aquela mulher ainda tinha seu pezinho atrás lá com o profeta Elias. Ela ainda tinha dúvidas se Deus realmente poderia fazer.
e às vezes nós somos assim, nós temos dúvidas, nós não cremos, nós não acreditamos, nós não temos fé suficiente para gerar um milagre na nossa vida. E aí Deus permitiu a morte do menino, e aí Deus usou Elias de maneira sobrenatural, ouviu a sua oração, o milagre aconteceu, e aquela mulher, ela disse assim, ó, agora sei que tu és um homem de Deus, e que a palavra do Senhor da tua boca é a verdade. Eu vou acrescentar mais aqui, absoluta. É a verdade que liberta, é a verdade que cura, é a verdade que transforma, é a verdade que realiza o milagre, é a verdade que traz o impossível para a nossa vida. Aquela mulher precisou ir ao extremo para que a história daquela viúva fosse transformada. A vida daquela mulher nunca mais foi a mesma. Deus permite situações de calamidade na nossa vida para enxergarmos a grandeza de Deus e que a história da nossa vida vai ser transformada. E aquela família, ela teve um encontro real com Deus do impossível. Certamente o coração daquela viúva e daquele menino nunca mais foi o mesmo depois daquele encontro. Então Deus tinha um plano a realizar. Deus tinha algo a fazer sobre aquela família. Deus usa as adversidades e as escassez da vida para realizar e cumprir os propósitos da nossa vida. E quando nós compreendemos isso, nós passamos pela adversidade de uma forma mais light, né, pastor? Porque quando nós compreendemos, eu já falei isso aqui uma vez, e Deus faz coisas que a nossa mente, nós que somos humanos, às vezes não conseguimos compreender, mas às vezes Deus permite uma doença na nossa vida, uma situação adversa, para nos colocar no leito de hospital, porque Deus tem algo a realizar lá através da nossa vida. Então Deus permitiu uma situação difícil para aquela mulher, porque Deus tinha um propósito, Deus tinha algo a realizar. Então, seja qual for a situação que você esteja vivendo hoje, saiba que nada foge do controle de Deus. Deus, Ele está cuidando da tua vida. Deus, Ele está preparando um milagre para a tua vida amanhã. Viva o dia de hoje. Se alimente daquilo que Deus tem preparado para a tua vida hoje. Seja generoso hoje. Abra mão daquilo que você tenha, ainda que seja pouco, para abençoar a vida de alguém hoje. Porque o teu amanhã, Deus já está preparando. Deus já está preparando aquilo que é suficiente para você amanhã. Então você que entrou aqui nesta manhã, que está preocupado com a economia desse país, que está preocupado com o que vai acontecer amanhã, que está preocupado se você vai conseguir pagar a tua conta, que está preocupado com uma adversidade que está batendo na tua porta, medite nessa palavra e saiba que Deus, Ele vai cuidar de você, assim como Ele cuidou de Elise, assim como Ele cuidou daquela viúva. Que o extraordinário de Deus, Ele tem preparado para mim e para você. O que precisamos fazer, semelhante àquela viúva, é confiar plenamente na palavra de Deus. É obedecer fielmente a palavra e a direção de Deus. Porque se assim fizermos, todas as promessas que o Senhor tem preparado para a nossa vida, que estão contidas aqui na palavra. Não é a promessa que muitas vezes as pessoas vêm e dizem para nós e lançam uma palavra que vem do homem, mas eu estou dizendo que todas as promessas que estão contidas nessa palavra, e que Deus preparou para nós, certamente se cumprirá na tua e na minha vida, para a glória de Deus. E verdadeiramente o milagre acontecerá, e nós conheceremos o Deus Todo-Poderoso.
O Deus que tem derramado do teu imensurável amor. Se você entrou aqui nesta manhã, se você está com saúde, se você está vivo, é porque até aqui Deus proveu, Deus te sustentou, Deus realizou o milagre para a tua vida. Então que você receba essa palavra nesta manhã e que o Espírito Santo fale melhor o teu coração. E você que precisa de um milagre nesta manhã, continue confiando nesse Deus, no Deus de Elias, no Deus que mudou a história daquela viúva e o Deus que vai mudar a história da tua vida também. Feche os teus olhos, eu quero orar por você. Oh, Deus amado, Tu és um Deus que não abandonou aquela viúva quando ela não tinha mais esperança. E Tu és o Deus que não nos abandona. Tu és o Deus que cuida dos seus. Tu és o Deus que cuida da Tua igreja. Pai, eu quero Te agradecer nesta manhã pela Tua palavra, pela oportunidade, mais uma vez, estarmos meditando na Tua palavra que produz fé, que produz perseverança, que traz ânimo para a nossa vida. Portanto, Pai, os irmãos que entraram aqui nesta manhã, esses que vão receber essa palavra através da rede social, do Facebook, que está vivendo dias sem esperança, dias sem perspectivas, que está com medo do dia de amanhã, que está aprisionado no medo do dia de amanhã. Pai, eu quero dizer nesta manhã que nós temos um Deus que tudo pode, um Deus que provê todas as coisas, um Deus que certamente já está preparando o nosso amanhã. Portanto, Deus, que o Senhor nesta manhã vai de encontro aos corações aflitos, aos corações abatidos, e que a Tua palavra nesta manhã, através do Espírito Santo, ela possa invadir os corações e lançar fora todo medo, e trazer confiança, e trazer paz, e trazer ânimo, e trazer a certeza que o Senhor não nos abandona, independente das adversidades, independente das lutas. O Senhor está conosco, o Senhor está na nossa casa, e o Senhor no momento certo há de se levantar e dar vitória na nossa causa e na nossa vida, porque Tu és o Deus do impossível. Portanto, Pai, assim nesta manhã eu oro e Te peço, Pai, que aqueles que entraram aqui e aqueles que vão receber essa palavra, que eles sejam transformados pelo poder do Teu Santo Espírito, e que toda negatividade, tudo aquilo que está no coração, todo o medo, toda a tristeza, toda a angústia, venha ser jogado por terra, e que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, e que o Teu Santo Espírito possa trazer a alegria que vem de Deus, na alegria da certeza que o Senhor tem cuidado de nós, e que o Senhor não nos abandona. Portanto, Pai, assim eu oro, pedindo a Tua bênção sobre a vida de cada um, em nome de Jesus, amém e amém. Que o Espírito Santo fale melhor o teu coração, e que Deus te abençoe. Amém, vamos ficar de pé. Como disse Jó, bem sei que nenhum dos seus planos podem ser frustrados, né? E Jó disse isso ainda numa situação adversa, não tinha nada restituído, ainda estava doente, mas ele disse, bem sei que tudo podes e nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Deus tem planos e propósitos. Tinha certamente pessoas com necessidades em Israel, mas o propósito maior de Deus é a salvação. A salvação chegou na casa daquela mulher, na vida daquela mulher, porque a morte não é o nosso fim, não é a sentença maior que determina, como se fosse dizer, olha, acabou. A morte para o cristão é diferente, né? Ainda que morra, aqueles que está em Cristo, né, viverá. Então essa é a nossa perspectiva de uma salvação. Isso não significa que Deus não possa prover para nós o sustento, como Ele tenha sido sustentado, Ele não possa fazer outras obras de realizações em nossa vida,
mas a maior de todas elas é a salvação. Interessante isso. Deus poderia ter socorrido tantas outras viúvas em Israel, mas era um momento de juízo. Como em nossos dias, era um tempo de juízo. E o juízo, ele começa dentro da própria casa de Deus. Aliás, Pedro fala sobre isso, não hoje vou estar falando à noite, mas num outro momento, mais à frente. Ele fala que o juízo é de começar dentro do povo. Mas o propósito maior nesse dia aqui, então, sejamos usados para levar a salvação a outras pessoas. Porque Deus também pode fazer de você um Elias, para levar a provisão, não apenas de uma cura, de um sustento, mas principalmente para que essas pessoas conheçam que o que nós falamos é a verdade. Foi a última palavra que ela falou acerca do profeta. Agora eu sei que o que você fala, né, o que sai da sua boca é a verdade. As pessoas, veja que o milagre da panela, da farinha, não foi suficiente. Mas Deus, ele vai traçando, ele vai tratando. E assim ele faz. Deus é maravilhoso. E nós precisamos crer e confiar que ele é o provedor e sustentador de nossas vidas. Enquanto nós estamos vivos aqui, Deus tem propósito com a nossa vida. Um dia aquela mulher morreu, seu filho morreu, como todos nós iríamos morrer. Mas enquanto estamos aqui, eu preciso sair daqui essa noite convicto de, Senhor, qual o propósito que o Senhor tem com a minha vida? Veio um momento de juízo e de escassez sobre Israel, mas Deus tinha propósito com o homem de Deus. Deus tem propósito com a minha vida e com a sua vida. E é preciso que a gente, então, possa refletir sobre isso. E esse propósito tem se cumprido? Ou se ainda não se cumpriu, ou não tem acontecido nada, o que está acontecendo? O que eu preciso refletir e ouvir acerca de Deus sobre a minha vida? Que Deus continue nos abençoando, né, com a sua palavra, né? Boa é a palavra de Deus, porque ela nos fortalece, ela nos nutre e ela nos conduz. Vamos orar, vamos estender as nossas mãos, continuar clamando, intercedendo pelos enfermos. Nós já estamos a terminar o nosso culto. Lembrando, né, o Tadeu hoje está aí, alguns adolescentes, Samuel também está ali, veio essa semana. É importante, nós estamos preparando, quem sabe, talvez para maio, né, Tadeu, a gente já recomeçar a escola bíblica dominical para os adolescentes, pelo menos, que a gente ainda dentro desse distanciamento, lá embaixo dá para a gente acolher e fazer já um trabalho voltando com o material, com a revista, e também as outras reuniões, junto com os jovens, no sábado, para a gente dar continuidade. Senhor, muito obrigado mais uma vez pela rica oportunidade de estar na sua casa. Aqui louvamos o teu nome, aqui ouvimos mais uma vez a tua palavra, esse nosso pão nosso de cada dia, o pão nosso espiritual. E a fé vem por ouvir e ouvir a pregação da palavra. Então, Deus, assim como teu servo já ministrou, já orou e nos abençoou, nós agradecemos. E eu tenho certeza que cada um nos seus lares também assim serão abençoados quando ouvirem a sua palavra. Agora, quando nós vamos nos despedir uns dos outros, não da tua presença, estaremos nos ausentando dessa casa que nos acolhe, que nos abençoa, que nos fortalece, mas não podemos sair daqui sem que antes possamos também orar e interceder por aqueles que não têm tido o mesmo privilégio, a mesma oportunidade de congregar. Hebreus fala de alguns que deixaram de congregar, mas foi por opções totalmente diferentes do que muitos hoje estão passando. Alguns hoje não estão congregando porque estão doentes, têm os seus familiares doentes, estão passando por um momento, ó Deus, de apreensão. Alguns estão numa crise intensa, de depressão, por causa do medo, da tormenta que bate à sua porta, ao seu coração, e nós não somos melhores do que esses irmãos, e por isso oramos por eles, entregando cada um deles nas suas mãos, seja os problemas de ordem física, seja as questões, se for da Covid ou não, ou uma outra situação, nós apresentamos. Temos, ó Deus, visto o Seu agir sobre a vida dos familiares, da irmã e do genro, da Sheila, Senhor Deus, o teu servo Arley que está aqui, e ó Deus, vivendo esses dias de apreensão acerca da tua mãe que espera por uma cirurgia, e nós temos orado, ó Deus, em função, ó Pai da vida da irmã Valdelane, e assim cada um dos seus servos que estão aqui caminhando, prosseguindo, alguns ainda vivendo o seu momento de luto, de dor, de perda, mas os seus olhos estão fitos em Ti,
porque Tu és o autor da nossa vida, Tu és o autor da nossa salvação, e Tu és aquele que nos dá fé para prosseguir, e é com essa fé que nós oramos, intercedendo, entregando cada situação, cada nome, cada vida diante de Ti. Entregamos o nosso lar, a nossa casa, os nossos filhos, os nossos familiares, colocamos diante de Ti as nossas necessidades, porque sabemos que o Senhor cuida de nós, e na certeza do Seu cuidado, do Seu amor, agradecemos, porque também somos gratos por aquilo que temos recebido, somos gratos por aquilo que Tu há de fazer, porque nós sabemos em quem nós temos crido, nós cremos no Senhor dos Senhores, no Senhor do Universo. Pai, receba esse culto, a nossa adoração, o nosso louvor, e leva-nos agora debaixo das Suas santas e poderosas mãos, prepara o Teu povo para logo mais também estar aqui, também cultuando, servindo, ouvindo a Tua palavra. Sê conosco, ó Deus, e que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a consolação, o conforto, a paz do Espírito Santo esteja presente em cada coração. Amém e amém. Tenha um bom dia, vá em paz, que Deus te abençoe rica e abundantemente.